Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Carneiro e vamos aqui continuar a nossa série aqui, aprendendo a linguagem Rust com a documentação, né? Se você caiu aqui de paraquedas, cara, nem perde tempo, se inscreva. Eu preciso que você se inscreva, eu preciso que você curta o vídeo, preciso da sua força, isso não custa nada, você não vai gastar nada do seu tempo e vai fazer uma diferença enorme pra mim, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Fábio Carneiro, eu comecei uma série aqui, esse é o segundo vídeo dessa série, onde a gente vai percorrer toda a documentação da linguagem de programação Rust e a gente vai pôr à prova se realmente dá para aprender bastante coisa com a documentação, se a documentação é o suficiente para você se tornar um programador de uma determinada linguagem ou se pelo menos você consiga adquirir um conhecimento sólido a ponto de você continuar com as suas próprias pernas e junto do conhecimento adquirido pela documentação, né, continuar progredindo e desenvolver software e tudo mais, tá? Então esse aqui é o segundo vídeo, volta no vídeo anterior, que você vai entender tudo lá, eu dou uma explicada mais a fundo. Então a gente vai dar continuidade, olha só o que chegou aqui pra mim hoje, adorei, eu não li muito, eu só li 40 páginas só, não deu tempo de ler muito. São 300 páginas e foca só em Node, né? Tem muitas coisas bacanas nesse livro. As primeiras 40 páginas já é o suficiente para eu te recomendar, se você gosta de JavaScript, essas coisas. Então, eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado e vamos ver onde a gente parou, tá? No último vídeo a gente a gente conheceu com o compilador rustc, a gente conheceu o Cargo, que é um gerenciador de projeto, compilação e tudo mais. Dependência, não sei o que, é um gerenciador muito bacana para a linguagem Rust. E a gente aprendeu a fazer o Railroad, né? Então, tô aqui com o meu terminal. Projetos Rust. Então a gente fez dois tipos de Hello World. A gente fez o Hello World padrão, né? Onde a gente simplesmente cria o arquivo na mão, cria o nosso código e ok. Né? E a gente também fez o Hello Cargo, que é o exemplo com o gerenciador, né, de projetos, de dependência e tudo mais, Cargo. Bacana, então vamos lá, a gente vai começar aqui a parte 2. Que a parte 2 deixa eu dar um pequeno zoom aqui. Esse aqui eu consigo diminuir. Ok, a gente fez aqui toda essa parte 1 aqui, que é a introdução, né? Então vamos para programando a guessing game, ou seja, um jogo de adivinhação, tá? Adivinhações. Ok, então vamos traduzir para português para todo mundo ler junto. Bom, vamos lá. Eu vou tentar sempre ler o mais rápido que eu puder e se eu ver que alguma coisa assim, sem muito sentido eu vou pular e depois eu dou a minha explicação, certo? Esse tópico aqui já é bem grande, ó. O tópico 2 é bem grande e com certeza ele deve, pela lógica, como do último exemplo a gente viu, como criar um projeto, compilar e como fazer a saída de dados. Então esse aqui eu acho que vai se focar mais na parte de entrada de dados, tá? Então vamos lá. Vamos entrar no Rust trabalhando juntos em um projeto prático. Este capítulo apresenta alguns conceitos comuns do Rust. Antes que eu me esqueça, eu aumentei um pouquinho o volume aqui do microfone, talvez fique algum ruidinho no fundo, mas eu acredito que não vai ser nada muito chato, tá? Ok, então vamos continuar aqui. Mostrando como usá-los em um programa real. Você aprenderá sobre let e match, métodos, funções associadas, uso de grades externas e muito mais. Nos capítulos seguintes exploraremos essa ideia com mais detalhes. Neste capítulo você praticará os fundamentos. Implementaremos um problema clássico de programação para iniciantes. Um jogo de adivinhação. É assim que funciona. O programa irá gerar o número inteiro, aleatório, entre 1 e 100. Então ele solicitará ao jogador que digite um palpite. Depois que o palpite for inserido, o programa indicará se o palpite é muito abaixo ou muito alto. Se o palpite estiver correto, o jogo imprimirá uma mensagem de felicitações e sairá. Esse aqui é um joguinho clássico para quem está começando a programação. Ele envolve alguns conceitos de lógica condicional, né, de análise condicional, coisa do tipo assim, entrada e saída de dados e de loop, né? Então a gente entra alguns fundamentos interessantes aqui, né? Um joguinho bem bacana para você desenvolver logo de começo, com qualquer linguagem.
Então vamos lá, vamos configurar um novo projeto. Para configurar um novo projeto, vai para o diretório de projetos que você criou no capítulo 1 e cria um novo projeto usando o cargo assim. Então ele fala para a gente criar aqui com Guessing Game. Então vamos lá. Então, cargo new Guessing. Ixi, fiz errado. Deixa eu remover aqui esse Guessing Game. Cargo new Guessing Game. Ok, criamos o nosso projeto. É Guessing Game mesmo? Deixa eu ver se eu não fiz errado. Ok. Então, estamos aqui no nosso projeto. Tá. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que ele tem a nos dizer. O primeiro comando, cargo new, recebe o nome do projeto, Guessing Game, como o primeiro argumento. O segundo comando muda para o diretório do projeto. Veja o arquivo carreira gerada. Ok, isso aqui a gente já falou da última vez. Então ele só está reforçando aqui que ele vai dar ali dentro do escopo aqui de package, né? O nome do projeto, a versão e a edição, no caso 2021. Mas deixa eu só verificar. Vamos dar um cat cargo.tom. Edição 2021. Eu não sei ao certo o motivo dessa edição, mas a gente pode descobrir isso mais pra frente. Então vamos pro que mais importa. Então tá, como você viu no capítulo 1, Cargo New gera um Hello World, o programa padrão, um programa para você. Confira o arquivo main. Tá, isso aqui a gente sabe que já vai ver porque viu que é verdade o que a gente viu no último curso. E aqui ele tá mandando a gente rodar o comando, não tem necessidade. Então vamos aqui, ó, processando um palpite. A primeira parte do programa do jogo, de adivinhação, solicitará a entrada do usuário. Processará essa entrada e verificará se a entrada está no formato esperado. Para começar, vamos permitir que o jogador insira um palpite. Então ele está falando para a gente inserir o código que a gente está vendo aqui no nosso main. Então antes de campear, vamos analisar aqui e ver se a gente consegue ter uma base aqui do que se trata, se a gente consegue entender o código, porque assim, meu primeiro contato com o Rust foi no último vídeo, então eu quero ver se tudo que eu já sei de linguagem de programação me ajuda a compreender o código, me ajuda a ler o código e traduzir de forma clara. Por que é bom fazer isso quando você está estudando uma linguagem, se você já sabe outra? Uma linguagem de alto nível é quando a linguagem ela é muito próxima da linguagem natural. A linguagem natural é aquela linguagem na qual nós falamos. Então, como a linguagem natural, a linguagem universal acaba por ser o inglês, então quanto mais próximo da linguagem inglesa, mais de alto nível e mais próxima de uma linguagem natural, consecutivamente. Então, quanto mais claro for o código em si para a gente ler e entender do que se trata, mais de alto nível ou melhor foi implementado o conceito de linguagem de alto nível, tá? Então isso é bacana falar. Use stdio. Então aqui a gente com clareza consegue dizer que ele está declarando que a gente vai fazer o uso de uma biblioteca I/O, ou seja, input e output, entrada e saída, que corresponde ao namespace ou vamos tratar como namespace. Ainda a gente não sabe como que a linguagem trata isso, mas vamos dizer que a gente está importando, vamos colocar dessa forma, a biblioteca de entrada e saída de dados que corresponde ao namespace std de standard. Então aqui a gente está fazendo uma importação de uma biblioteca que nos permita usar os recursos de entrada e saída de dados. Isso a gente tem na linguagem C++, linguagem C e por aí, tá? Ok, aqui é o início do nosso método principal. Aqui é a nossa macro, a gente aprendeu isso no último vídeo. Adivinha um número, então ele pega aqui uma nova macro para saída de dados. Por favor, informe o que você acha, a sua adivinhação, qualquer coisa do tipo. Então aqui é let mut guess. Mut eu não vi em nenhuma linguagem. Let a gente pode usar como argumento ou como comparativo a linguagem JavaScript. Guess a gente sabe que é o nome da variável. E aqui ele está recebendo, olha só, um método, porque ele não tem exclamação, tá vendo aqui? Então isso aqui é uma função,
Mas como ele está presente a uma classe, a gente pode dizer que é uma classe porque string começa com a inicial maiúscula. Então, pela boa convenção, pelos conceitos lógicos de programação, a gente sabe que quando algo começa com Pascal Case, onde todas as palavras se iniciam com uma letra maiúscula, é o padrão Pascal Case de nomeação, e esse padrão é comumente usado em classe. Então a gente está dizendo que isso aqui é um método com clareza, porque não tem exclamação, e é um método porque ele pertence à classe string. Então o que eu posso dizer é que aqui ele está criando uma variável do tipo string, ou uma instância de um objeto que implemente o tipo de dado string, a gente pode colocar dessa forma. Então a gente vai ler mais a fundo do que se trata aqui na explicação. Então, IO, stdin, é um método que está presente aqui no nosso IO, que a gente apertou. Ele está expandindo aqui com a notação ponto, ou seja, classe ponto, método ponto, ou seja, por aí vai, atributo, por aí vai, ou método, enfim. Então aqui ele está recebendo dois argumentos, o argumento much e comercial e o guess. Então aqui a gente tem aqui mais uma expansão de anotação ponto, expect failed to read line. O que parece para mim, aqui parece que a gente está usando um método de entrada de dados da biblioteca IO, onde ele vai fazer a leitura da linha, então ele vai coletar tudo que eu estou informando na linha, vai direcionar para esse much, vai usar esse e-comercial much e endereçar para o guess. Eu não sei traduzir o que é esse much aqui, não sei. Então pode ser que isso aqui seja algo similar à linguagem C, onde a gente tem que colocar %d, por exemplo, para endereçar um tipo inteiro. E o expect failed to read. Então assim, parece que aqui a gente já está chamando o método de entrada, passando qual que é a variável que o método de entrada vai fazer a leitura e inserção do dado, ou seja, ele vai ler a linha e para onde que ele vai enviar os dados que ele está recebendo, e que esse expect deve ser tipo algum erro, caso ele não consiga tratar a leitura da linha, ele vai retornar para a gente esse fail to read line, ou seja, vamos dizer assim, um tratamento de erro logo na declaração de entrada de dados. Bacana. E depois ele vai fazer isso aqui, um macro de println. Ele vai imprimir uma string, e me fugiu o nome desse conceito aqui, mas é tipo um fprint da vida, tá? Uma carry string, sei lá, qualquer coisa do tipo assim. Onde ele vai mostrar pra gente aqui o guess, que é essa variável que a gente criou. Então ele basicamente vai ler os dados que a gente introduziu e vai imprimir pra gente. Então, vamos ver se é isso mesmo. Vamos dar uma... vamos primeiro escrever o nosso código aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o Nelvin. Deixa eu abrir aqui o gerenciador. Ok, então... Enquanto ele carrega aí, qual que é a primeira linha? Um println guess the number. Tá carregando o LSP. Vamos deixar ele terminar. Meio demoradinho, né? Mas ok. Terminou já. Então ele faz a primeira ali, né? Adivinha um número. Então, println guess the number. Esse teclado novo é meio complicado de se acostumar, né? É isso mesmo? Guess the number. Depois um outro println, please input your guess. Ok. Please input your... Tem 10 pontos? Não, só um ponto. Certo, ok. Então agora a gente vai fazer a declaração da variável, que é letMuttGuess, ele recebe o método new da classe string. Então, deixa eu usar o LSP aqui. Nada, letMuttGuess, ele vai receber string. Oh, Jesus.
Esse teclado da Stack mais pertinho. New, ok. O que eu fiz aqui? Let multicast. Tá certo. Tá, então agora a gente tem ali o I/O, stdin, e a gente faz ali a anotação ponto. Então, I/O, stdin. Eu vou fazer na mesma linha, que eu quero quebrar ali a convenção que tá ali e ver se tá certo. Red line, red, line. Aqui dentro é e-comercial mut, guess, ponto, expect, e a mensagem é failed to red line. Failed. Escrevi errado aqui, ó. stdin I/O. Eu esqueci de fazer a importação aqui da use, né? std ok, então falta o último print alien e o guessed, aí a gente passa ali o guess, né? Então, print alien you guessed guess. O ponto final aí, né? Ok, então aqui a gente já terminou o nosso programa, então vamos lá. Abrir meu terminal. Está em maiúsculo. Tá, ok, então cargo check, finish, né? Vamos criar o hábito de usar as coisas. Cargo finish, cargo build, ok, e cargo run. Please input your guess. Eu vou colocar 40. Your guess é 40. Vou fazer uma pequena correção aqui. Eu não reparei ali se é print alien mesmo. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos colocar print. Aqui, ó, ele está fazendo uma pergunta. Please input your guess. Vou fazer um contrabarra N. Vamos ver se assim vai funcionar. Vamos fazer um check. Ok. Buildou e vamos fazer um run. Please input your guess. 20. Olha só que interessante. Ele não fez o input. Olha que esquisito. A mim, né? Ele fazer o input aqui. Ele printou esse, printou esse. Interessante. Era só um teste que eu queria fazer. Ok, vamos deixar exatamente como está aqui o programa. Só um teste. Ok. Então eu só vou compilar. Fazer um run aqui. 10. Você falou 10. Ok, então primeira parte aqui concluída. Vamos ver se ele dá uma explicação para o nosso código para ver se eu estava perto aqui. Então vamos lá. Este código contém muitas informações. Então vamos analisá-lo linha por linha para obter a entrada do usuário e imprimir o resultado como saída. Precisamos trazer a biblioteca I/O de entrada e saída para o escopo. A biblioteca I/O vem da biblioteca padrão conhecida como std. Então, aqui ele está falando de biblioteca. Como que eu posso dizer? Eu não sei se existe um termo para isso, mas é uma biblioteca que está dentro de outra biblioteca. Então, biblioteca I/O é uma biblioteca para entrada e saída de dados que está dentro da biblioteca std. Interessante esse conceito. Talvez a tradução esteja errada, deixa eu... Vamos ver.
Ah, realmente, ele faz essa ligação de uma biblioteca que pertence a outra biblioteca. Aqui ele dá aqui a instrução. Por padrão, o Rust tem um conjunto de itens definidos na biblioteca padrão que traz para o escopo de cada programa. Esse conjunto é chamado de prelúdio. Olha, eu nunca vi isso. E você pode ver tudo nela, na documentação da biblioteca padrão, tá? Então, eu vou assumir o seguinte, que claro que essa série aqui vai abordar só o que está aqui, não os links externos, mas essa preocupação de linkar um documento assim mais específico é uma preocupação muito boa. Porque se a pessoa quiser se aprofundar primeiro em entrada e saída de dados para depois continuar, para ele já ir com esse conceito na mente, é muito bacana. Se um tipo que você deseja usar não estiver no prelúdio, você deve trazer este tipo para o escopo explicitamente, com uma instrução use. O uso da std:2.2.io fornece vários recursos úteis, incluindo a capacidade de aceitar a entrada do usuário. Como você vê no capítulo 1, main é a função do o ponto de entrada do programa, ok. A sintaxe fn declara uma nova função. Ok, isso aqui já foi explicado. Como você também aprendeu no capítulo 1, println é uma macro, tá armazenando os valores com variáveis. Em seguida, criaremos uma variável para armazenar a entrada do usuário assim. Aqui vem um negócio bacana, que isso aqui é para copiar. Let mut guess recebe string new. Agora o programa está ficando interessante. Há muita coisa acontecendo nessa pequena linha. Vamos usar a instrução let para criar uma variável. Aqui está outro exemplo. Aqui já está mais parecido com o que a gente conhece, por exemplo, no JavaScript. Let apples 5. Esta linha cria uma nova variável nomeada de apples. E a vincula o valor 5. Em Rust as variáveis são imutáveis por padrão. Ou seja, uma vez que demos um valor a uma variável, o valor não será alterado. Discutiremos esse conceito em detalhes na seção variáveis e mutabilidade no capítulo 3. Para tornar uma variável mutável, precisamos adicionar mut. Olha que bagulho interessante. Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, mas deveras interessante. Então a gente tem uma definição, ao invés de definir se a variável ela é uma constante, a gente precisa definir que esta variável ela é de fato uma variável, porque a gente chama por variável um alocamento na memória que ele pode receber valores que tem a capacidade de mutabilidade, né? Ou seja, de receber valores diferentes. Aqui no caso, ele já declara como constante. A gente precisa declarar que essa constante tem a capacidade de mutabilidade para ela assim funcionar como uma variável. Muito interessante isso daqui. Muito interessante mesmo. Achei um conceito bem interessante. Tá, // é o comentário, ok. Voltando ao programa do jogo de adivinhações, agora você sabe que letMutGuess introduzirá uma variável mutável chamada guess. O sinal de igual diz ao Rust que queremos vincular algo à variável agora. À direita do sinal igual está o valor a qual guess está vinculado, que é o resultado de chamar string:2.2.new, uma função que retorna uma nova instância da string. Olha só, se é instância de, então é um objeto. String é um tipo de string fornecido pela biblioteca padrão, que é um bit de texto codificado em UTF-8 expansível. Vamos clicar aqui, só para dar uma sapiada aqui, ó. Aqui, ó, é uma struct std string. Olha que esquisito. Então, uma struct pub, uma cadeia de caracteres expansivo codificada em UTF-8. O string é um tipo de strings mais comum e possui propriedades sobre o conteúdo da string. Ele tem a relação próxima com a sua contraparte emprestada, o primitivo str. Exemplos, você pode criar uma string a partir de uma string literal, como a string from, que é a que gera aqui, né, let
hello, ele recebe string, from hello world. Você pode anexar char a string com um push, método de anexar a string com... Tá, bacana. Então, a explicação bem minuciosa aqui, ó. Mas já está num nível de complexidade um pouquinho mais avançado pro que a gente viu até agora. Então, PTR, ponteiro. Ok, interessante, mas assim, a gente vê que aqui ele tem uma preocupação bem grande em especificar bastante o conceito de string. Então vamos voltar aqui. Então é importante a gente entender o que aconteceu. E a gente conseguiu. Dois pontos na new, linha que indica que new é uma função associada a string. Uma função associada é uma função implementada em um tipo. No caso string. Essa new cria uma nova string vazia. Você encontrará uma new function, né, uma função new, em muitos tipos, porque é o nome comum para dar uma função que cria um novo valor de um tipo. Ok, na íntegra, let_guess recebe string new, cria uma variável mutável que está atualmente vinculada a uma nova instância vazia de um arquivo string. Claro que a tradução pode ser que mude em ordem algumas coisas e tire um pouco, vamos dizer assim, o charme pela tradução, né? Nossa. Garganta seca. Tá. Aqui ele fala da entrada, né? Lembre-se de que incluímos... Nossa, perdão. Lembre-se que incluímos a funcionalidade de entrada e saída na biblioteca padrão. Na primeira linha do programa. Agora vamos chamar o std função do módulo I/O que nos permite manipular a entrada do usuário. Então ele coloca aqui, ele quebrou a linha. Aqui eu fiz uma linha só. Se não tivéssemos importado, a biblioteca não iria funcionar. Ah, como que é? Ainda poderíamos usar a função escrevendo a chamada. Ah, entendi. A gente teria que dizer o std antes para especificar de onde que std em I/O vem. Interessante. Ela vai retornar uma instância de std, que é um tipo que representa um identificador para uma entrada padrão no terminal. Em seguida, a linha .readline, matchGuess, chama o readline, o método que identifica a entrada padrão para obter a entrada do usuário. Ah tá, é um método, ele identifica a entrada, é um método padrão de identificador de entrada de dados para obter a entrada de dados através do usuário. Também estamos passando endereço e-comercial matchGuess como argumento para o readline. Dizer em qual string armazenar a entrada do usuário. Portanto, passe essa string como argumento. O argumento string precisa ser mutável para que o método possa alterar o conteúdo da string. O indica que esse argumento é uma referência. Então a gente consegue herdar algumas coisas do C++ aqui, né? Então aqui a gente está passando como referência, a gente precisa especificar aqui com E comercial. Que fornece uma maneira de permitir que várias partes do seu código acessem um dado sem precisar copiar esses dados na memória várias vezes. As referências são um recurso complexo e uma das principais vantagens do Rust é o quão seguro e fácil usar referência. Deve ter alguma relatividade com o ponteiro, né? Você precisa saber muitos desses detalhes para terminar este programa. Por enquanto, tudo que você precisa saber é que, assim como as variáveis, as referências são imutáveis por padrão. Portanto, você precisa descrever matchGuess em vez de guess, torná-lo mutável. Tá? Então, a gente também consegue fazer, definir que a entrada de dados é mutável. No caso, a referência, né? Ok. Lidando com potenciais falhas com seu result type. Ainda que estamos trabalhando nessa linha do código, agora estamos discutindo uma terceira linha do texto. Mas observe que ela ainda faz parte de uma única linha lógica do código. A próxima parte é este método. Expected fail to readline.
readline, né? Poderíamos ter escrito este código como no modo que eu fiz. No entanto, uma linha longa é difícil de ler. Então é melhor dividi-lo, tá? Como mencionamos anteriormente, o readline coloca OK. Passamos para ele também, retorna um result, o valor. É uma enumeração, geralmente chamada de enum, que é um tipo que pode estar em um dos vários estados possíveis. Chamamos cada estado possível de variante. Uma coisa que eu achei interessante é que assim, eu vou parar um pouco aqui. Até aqui, ele está abordando muito conteúdo técnico, que tipo, quem só sabe JavaScript, quem só sabe Python, né, não sabe essas coisas. Enumeração, referência, essas coisas assim, é um pouco avançado, né? Então aqui, tipo, a equivalência aqui de conteúdo a gente tem de pessoas que estudam Java, C++, C, né? Isso aqui já é um conteúdo um pouquinho mais complicado de aprender. Então vai ser um desafio a mais aqui na questão da documentação, né? Tá, então aqui, cadê o result? Ele cita como mencionado anteriormente, o readline coloca o que o usuário inserir na string que passamos para ele, mas também retorna um valor result. E o result é uma enumeração. É uma enumeração. Só que aqui parece que ele é nomeado, né? O OK ele tem ele responsável por conter um valor de sucesso e o where o valor de erro. Aqui as implementações. OK. Não vamos nos aprofundar nisso. Que geralmente é chamada de enum OK, que é um tipo que pode estar em um dos vários estados possíveis. Chamamos cada estado possível de variante. Tá, então aqui no caso do readline, além do valor de leitura, ele retorna um result, que é um enumerator, né? Um enum, que através dele a gente consegue ter uma análise de estados para poder, claro, ter um tratamento de erro um pouco mais apurado. Isso é interessante. Um pouco complexo, mas interessante. Result e as variantes são OK o OK variante indica que a recuperação foi bem sucedida. Tá. Essa parte eu tô lendo mais devagar porque aqui tem umas coisas um pouquinho mais avançadas e eu tô tentando traduzir de um jeito mais simples. Mas essa parte aqui vai ser longa, né? Os valores de result, tipo como os valores de qualquer tipo, tem métodos definidos nele. Uma instância de result tem expected method, que que você pode chamar se essa instância de result for um var value. Expect fará com que o programa fale e exiba a mensagem que você passou como argumento para expect. Se o readline method retornar um error, né, provavelmente seria o resultado de um erro proveniente do sistema operacional subjacente. Se esta instância de result for um OK value, né, pegará o valor de retorno OK. Tá, então aqui até agora tudo que eu pressupus que seria lendo o código está bem condizente com a explicação, só que a explicação está colocando pontos bem técnicos aqui da linguagem. Se você não chamar o expect, o programa compilará, mas você receberá um aviso. Vamos ler esse aviso aqui, ó. Compilou, que é na linha 10, aí o state readline want guess, tá? Ele deu um warm aqui, né? Tá, entendi. Então aqui ele tá falando que é mais ou menos um alerta, tipo assim, ó, você não especificou ali o expected, então esse caminho, o retorno desse input pode ser erro e você não vai conseguir debugar, vamos colocar dessa forma assim, né? Não vai conseguir tratar esse erro. Rust avisa que você não usou o result, valor retornado de readline, indicando que o programa não tratou um possível erro. Ó, mais ou menos o que eu falei.
A maneira correta de suprimir o aviso é realmente escrever o tratamento de erros, mas no nosso caso queremos apenas travar este programa quando ocorrer um problema, para que possamos usar o expect. Você aprenderá sobre recuperação de erros no capítulo 9. Imprimindo o valor, que vem o print ln, tá. Esta linha imprime a string que agora contém a entrada do usuário. Então ele coloca aqui entre colchetes, né? Conjunto de chaves, eu sempre inverto. Conjunto de chaves é um espaço reservado. Pense em chaves e pequenas pinças de caranguejo, ok. Você pode imprimir mais de um valor usando chaves. Olha, isso aqui lembra bem aquele negócio, o format do Python. O format do Python. Ou poderia colocar direto, né? Testando a primeira parte, gerando um número secreto. Tá, então até aqui a minha análise está bem condizente com o resultado, com a explicação. Mas ele aborda alguns pontos assim, os termos técnicos dos quais eu não esperava. Mas ok, vamos lá. Usando uma caixa para obter uma funcionalidade. Lembre-se de que uma caixa é uma coleção de arquivos código-fonte do Rust. Deve ser box, alguma coisa assim. O projeto que estamos construindo é uma caixa binária, que é um executável. A range, grade, é uma biblioteca de grade que contém um código destinado a ser usado em outros programas e não pode ser executado por conta própria. Deve ser tipo aqueles math e random do JavaScript para gerar um número aleatório. A coordenação de caixas externas de cargo é onde o cargo realmente brilha. Antes de podermos escrever o código que usa o range, precisamos modificar o arquivo cargo.tom para incluir o range engradado com uma dependência. Abre esse arquivo agora e adicione a seguinte linha abaixo. Dependências, cabeçalho, seção, o cargo criou para você, certifique-se. Tá, então aqui ele está falando para a gente fazer introduzir no nosso arquivo de dependências, né? Vamos vir aqui em dependências, ele está falando para a gente introduzir a biblioteca range, né? Então range recebe 0.8.3. Deixa eu ver se é isso aí. Ok. Feito. Tá, aqui ele tá dando uma explicação sobre versionamento, né? Aqui ele explica a questão de Semver. Isso aqui é uma coisa bacana que vocês têm que estudar. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é um conceito que eles usam para versionamento. Tipo, vou dar uma explicação bem curta. Esse daqui é o minor. Acho que Major, eu não sei o nome, Major Version, né? Um Major Number, alguma coisa assim. Esse aqui é o Minor Number, ou Minor Version. E esse daqui eu não vou lembrar o nome. Mas assim, entenda que o primeiro número é quando existe uma atualização muito grande. E essa atualização, ela conflita, né? Existe conflitos em relação à versão antes dessas novas implementações. Então, por exemplo, eu vou lá, eu pego um projeto, copio esse projeto, eu reservo uma cópia desse projeto, a outra cópia eu desenvolvo ela, implemento funções, um monte de coisa. E numa questão de comparação, se eu criar um programa nessa versão nova que eu criei, que eu aprimorei, e colocar para rodar no contexto dessa versão que eu reservei, vai ter várias falhas, bug, conflito, ou seja, não vai funcionar direito. Então quer dizer que a versão que eu desenvolvi nessa cópia, ela tem que subir uma major version, né? Que é uma versão a mais. Ou seja, existe conflito, então ela tem que ter uma versão a mais. Então aqui, por exemplo, seria a versão 1.8.3, por exemplo. Então quer dizer que a versão 1 é diferente da versão 0, então elas podem conflitar. Entendeu? Coisas que foram implementadas na versão 1
que se eu usar no código vai conflitar com coisas que existiam na versão 0. Mais ou menos isso. Essa minor version, que é o meio aqui, ela é responsável por informar que tem novidades, tem melhorias, né? Tem coisa nova, mas não quer dizer que que se você usar uma outra versão que tenha a mesma major version, não vai dar problema. Então, por exemplo, aqui, ó, 0,8.3, aqui, ó, 0,9.0. 0.9.0. Aqui quer dizer que nessa versão teve novidades e melhorias que nessa versão não tem, mas você pode sim pegar, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o Node. Eu posso criar um código que roda no Node 0.9.0 e ele vai rodar no 0.8.3 sem problema nenhum, tá? Entendeu? É mais ou menos isso. Mas se fosse 1.9.0 e eu fosse testar no 0.8, aí ia ter problema. Então você tem que entender esse conceito de diferença aí. E esse último número é quando ele existe correções. Correção de bug e coisa desse tipo. Que você sabe, né? Que tipo, por exemplo, essa daqui atualizou a minor version, mas não fez nenhuma correção de bug nessa minor version, né? É mais ou menos isso aí. Eu não sei se eu tô com sono, então eu não sei se ficou muito claro. Então, esse daqui é a versão de pacote, quando você realmente atualiza o pacote para novidades, novas funcionalidades, novas coisas, que conflita com a versão anterior. Essa daqui tem novidade, mas não conflita com a versão anterior. E essa daqui especifica correções. É basicamente isso. Eu não vou ler isso daqui, porque a explicação é mais ou menos essa. Tá, então vamos buildar aqui. É isso que ele está falando, que ele não teve acréscimo no código. Então vamos buildar para ver se vai funcionar certo aqui. Vamos, ó. Agora, olha só que interessante. Agora ele já fez aqui, ó. Ele compilou com ppv lite, cfg if, libc, get random, range core, range cha-cha, range, guess e o nome do bagulho aqui. Aqui em cima, ó, ele só compilou o binário mesmo. Aqui ele já compilou umas dependências. Tá. Você pode ver os números de versões diferentes. Ele está falando mais explicando mais sobre o que eu estava falando. Quando incluímos uma dependência externa, o cargo busca as últimas versões de tudo que a dependência... Ah, tá. Antes que a gente continue. Aqui, ó, ele fez uma citação. Ó. Esse chapeuzinho... é tipo assim... Como que eu posso... Eu vou explicar aqui, ó. Vamos supor que eu estou desenvolvendo um projeto. Eu sei que na versão 1.0.0 ele funciona. Ó. Funciona. E eu também sei que na versão 0.9.9 não funciona, ok? Então, espera-se o quê? Que aqui na versão 1 eu tenho novidades que eu não tenho nessa versão. Por isso, o que eu criei nessa versão não vai funcionar nessa versão. Porque esse meu primeiro aqui, ó, a gente... Só para ficar claro aqui, ó. Major, ponto, minor, ponto... Vamos colocar release só. É porque eu não lembro do termo. Deve ter esse termo aqui em algum livro. Deixa eu ver se no Node ele fala aqui. Eu lembro que no Node ele faz uma leve... Esse livro de Node ele dá uma leve citação, mas eu não sei se eu vou achar fácil aqui. Deixa eu só gastar uns segundos aqui para achar, porque eu lembro que ele fez alguma citação sobre.
É, vai ser difícil achar isso aqui na pressa, né? É, eu não vou achar agora. Eu não vou achar, mas vamos colocar dessa forma que é importante vocês entenderem o conceito, tá? Então é isso daqui, ó. Major, Minor e Release. Vamos colocar dessa forma aqui. Vamos colocar desse jeito, é importante você entender o conceito. Me fugiu a palavra agora. Então, quando você atualiza a Major Version, a versão nova de Major geralmente não é compatível com a versão anterior. Geralmente. A Minor continua compatível e a Release não. Então, ok. Continuando aqui nessa explicação. Eu sei que na 1.0 funciona. Então, na 1.0 até a 1.9.9, assumindo que quando aqui chegar no 9, eu tenho obrigatoriamente que isso aqui subir para 0, isso aqui subir para 0, oh meu Deus, isso aqui eu tenho que subir para 2. Vamos supor que eu implementei aqui na minha empresa esse conceito de versionamento, que só vai até o 9. Ok, só para dar um exemplo. Então eu sei que a minha versão 1.0.0 até a 1.9.9 é garantido que funciona. Eu posso especificar da seguinte forma. Assim, com esse chapéuzinho na frente. Por quê? Porque eu estou dizendo que qualquer versão que comece na 1.0.0, desde que não seja superior a 1, né, desde que não se, que essa major version seja a mesma, a minor e a release pode mudar à vontade, desde que a major version não mude, ele vai poder usar qualquer versão que ele encontrar. Então, da 1.0 para da 1.0.0, ele pode usar qualquer versão que não chegue na 2. E ele não vai pegar uma versão inferior a 1, porque é que ele já está afirmando, que é da 1 para cima. Mas nunca acima da 1. Não sei se está clara a explicação, mas a explicação é essa, eu não vou ficar prolongando muito, senão vai ficar gigantesco. Algumas linguagens têm outros tipos de sinais. Vamos ver se aquele dá aqui as outras diferenças. Ó, patch, aqui ó, major, né? Vamos traduzir isso aqui, que eu acho que aqui vai complementar o que eu estava falando, ó. Ó, a versão Major, quando você faz alterações de API incompatíveis, ou seja, da nova versão incompatível com a atual. Versão Minor, quando você adiciona funcionalidades de maneira compatível com versões anteriores. Versões anteriores de Minor, tá? E a versão Patch, quando você vai correções de bug compatíveis com as versões anteriores, tá? Ó, cara, ele até colocou o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Major, Minor e Patch. Eu coloquei o Release, mas é Patch. Ok, aqui ele dá todas essas dicas. Eu quero só ver se tem aqui o sinal para eu já mostrar para vocês aqui, porque às vezes é igual. Ó, aqui ele coloca. Aqui eu teria que parar só para ver isso daqui, né? Que é uma documentaçãozinha aí que tem que ele entra meio que uma expressão regular, né? Tá. Então, só para complementar, tem coisas que é, por exemplo, você especifica que é só aquela versão e acabou, ou qualquer versão acima, enfim, dá para você fazer um monte de coisa. Mas isso aqui é só para explicar isso daí para vocês, porque tem muita gente que não saca muito bem ainda de versionamento e tudo mais. Ok, então vamos lá. Aqui ele explica. Estou com a boca seca.
Que ele fala das dependências, tá? Ok, então vamos pular para cá já. Garantindo builds reproduzíveis com o arquivo cargo.log. O cargo tem um mecanismo que garante que você possa reconstruir o mesmo artefato toda vez que você ou qualquer outra pessoa compilar o seu código. O cargo usará apenas as versões da dependência especificadas até que você indique o contrário. Por exemplo, digamos que na próxima semana a versão 0.8.4 do range engradado seja lançada. Essa versão contém uma correção de um bug importante, mas também contém uma regressão que quebrará o seu código. Para lidar com isso, o Rust cria um arquivo cargo lock na primeira vez que você executa o cargo build. Então agora teremos que ir no diretório que é... Ah, tá. Então aqui ele já está falando uma coisa bacana. Esse arquivo aqui, ó. Esse cat cargo.log. Ó, esse cargo.log ele faz um bloqueio do teu negócio aqui. Você vê que ele especificou um monte de coisa aqui, ó. Get random, ó. Ele deu aqui da onde ele buscou, a chave, né? Isso daqui que ele está fazendo é como se fosse uma declaração de qual foi a última versão de cada dependência presente dentro do teu projeto em que o teu projeto conseguiu ser compilado e executado com sucesso. Então, a última vez que o seu projeto foi compilado e executado com sucesso, ele gera exatamente isso, um backup ou um log, como você preferir mencionar, informando exatamente isso, quais eram as versões de todas as dependências que você usou e que funcionava. Se atualizar e deu pau, esse arquivo ele é encarregado de passar para o cargo que, ó, cara, funcionou nessa versão aqui, resolve isso daí. Entendeu? É basicamente isso que ele está explicando. Quando você cria um projeto pela primeira vez, o cargo descobre todas as versões das dependências que atendem aos critérios e as grava no arquivo cargo lock. Quando você construir o seu projeto no futuro, o cargo verá que o arquivo cargo lock existe e usará as versões especificadas lá, em vez de fazer todo o trabalho de descobrir as versões novamente. Isso permite que você tenha uma compilação reproduzível automaticamente. Em outras palavras, seu projeto permanecerá na versão 0.8.3 até que você atualize explicitamente. Graças ao arquivo cargo lock, como o arquivo cargo lock é importante para compilações reproduzíveis. Ele geralmente é verificado no controle de origem com o restante do seu código do seu projeto. Tá, então, resumindo, o que ele é? Ele é um guia para o compilador, para dizer para o compilador qual que é o caminho seguro que ele precisa percorrer para compilar o teu programa. Basicamente isso. Então, se você pegar esse projeto e mandar para o teu amigo, o cargo lock vai ser responsável por informar para o compilador que está no computador dele lá quais são as dependências que estão ok e aprovadas para ele compilar aquele projeto. Basicamente isso. Então aqui ó, entra a parte de atualização. Quando você deseja atualizar o engradado, o cargo fornece o comando update, que ignorará o arquivo cargo.log, descobrirá todas as versões mais recentes que atendem suas especificações do cargo.tom. O cargo então gravará essas versões no arquivo cargo.log. Caso contrário, por padrão, o cargo procurará apenas versões maiores. Aqui entra aquele conceito que eu falei para vocês de limitação de versão, né? Nunca maior que a major, mas qualquer versão minor e patch que ele encontrar, ele aceita. Então, ele está falando aqui, ó, apenas versões maiores que a 0.8.3 e menores que a 0.9.0, ok? Se range lançou as duas novas versões, 0.8.4 e 9.0.0, você veria a seguinte: se executasse o cargo update. Ele está falando aqui ó, de qual versão atualizou para qual versão. O cargo ignora a 0.9.0 liberação. Neste ponto você também notaria uma mudança em seu arquivo cargo.log, observando que a versão do range engranado que você está usando agora é 0.4. Tá, então ele também ia mudar o cargo.log. Entendi, tá? Então você pode usar o update para ele atualizar tudo, ou você pode explicitamente abrir o arquivo
E lá na versão, como a gente especificou aqui, ó, que a gente quer o 0.8.3. Isso aqui é uma a gente, qual é o conceito que ele falou aqui? Seria uma forma de atualizar explicitamente, definir exatamente qual que é a versão. E o cargo block aqui, ele dá tudo aqui, ó, o nome do pacote, a versão que usou, o fonte de onde ele buscou e o hash para ele poder verificar a integridade da biblioteca. E aqui, ó, esse pacote ele tem as dependências dele aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso, lindo isso, lindo isso. Ok. Muito bem, então agora a gente vai vir para a mão na massa, né? Muita teoria, muita explicação, vamos lá. Gerando número aleatório, vamos começar a usar o range para gerar. Precisava ter pego mais água. Tá, então vamos lá. Aqui a gente vai implementar o algoritmo para gerar um número aleatório. Então a gente vai ter que importar o range 2RNG. Aqui ele fala para a gente adivinhar um número. Aqui, let secret number, a variável. Então perceba que aqui é uma constante, ou seja, uma variável que não tem a habilidade de mutabilidade. Ela vai receber o range, thread range, ponto range, gen range de 1 até 100. Cara, é uma sintaxe, tipo... Ai, cara, eu não sei como que eu posso dizer, tipo... É de alto nível, mas não é tanto de alto nível. Você tem que praticar muito para decorar esses bagulho aí. Então vamos fazer isso aqui, vamos importar o uso de range ali, né? Vamos lá, vamos chamar o nosso arquivo aqui. Use... Puxa, até esqueci. Range... Olha o LSP me salvando. Aqui ele tem que fazer... Aqui, né, na linha de baixo dessa aqui. Tá, então... Let... Secret... Number, ele vai receber um... Range... Thread range... Ponto... Gen... Range... Olha que legal isso aqui. O que é isso aqui? É um inteiro de 32 bits? É isso que ele quis dizer? Range, thread ng, gen range, de 1, 2 pontos, 2 pontos. Bom, fiz certo aqui. O que ele tá reclamando aqui? Enfim, vamos continuar. Aí aqui ele fala, the secret number is... Então acredito que aqui ele só vai mostrar o número que foi gerado, né? Então... The secret number is... Secret number... Aí ele vem aqui o please input your guess. E o restante... Deixa eu só colocar isso aqui. Só para... Oh, meu Deus. Oh, Jesus.
Cara, esse teclado aqui, eu adorei ele, mas às vezes eu aperto uns bagulho, não nada a ver. Mas, cara, eu gostei muito desse LSP aqui. Aqui ele tá falando que é o STDIN, aqui ele tá falando resultado, size, error, buff, mensagem. Muito bom. Aqui ele tá com os erros ainda, esse range, deixa eu ver se eu não coloquei nada errado aqui. Let secret number, range, também tá certo. Ele tá reclamando aqui. Oh, Jesus. Ele tá reclamando aqui, ele não consegue resolver o import usado. Esquisito, né? Tá, vamos ver o que ele fala aqui. Primeiro, adicionamos a linha dos... Tá. Ok, isso aqui é do número aleatório. Ok, em seguida, estamos adicionando duas linhas no meio. Na primeira linha, checamos range thread RNG, a função que nos dá o gerador de números aleatórios específicos que vamos usar. Um que é local para a thread de execução atual e semeado pelo sistema operacional em seguida. Chamamos o genRange. Método gerador de números aleatórios. Esse método é definido pelo RNG, traço que trouxemos ao escopo com use, declaração, tá. Story end. Tá, é a expressão. E é inclusivo nos limites inferior e superior. Portanto, precisamos especificar de 1 a 100 para solicitar o número 1. Tá, então aqui, tipo... Possui documentação... Cargo doc open, comando compilado com documentação fornecida por todas as suas dependências localmente. Cara, isso aqui é muito bom. Tipo, o cargo doc, espaço menos open, ele vai fazer um compilado das documentações baseadas nas dependências que você está usando no seu projeto e vai abrir um navegador para você. Ok, tá. Então, ele tá dando esse erro, eu não sei porque que ele tá dando esse erro. Eu tô com sono, então pode ser que eu deixei passar alguma coisa. Então vamos rodar aqui o check, vamos ver. Terminou. Não deu nenhum problema. Vamos buildou. 10. Deixa eu só executar de novo aqui. Gerou 79. Bom, número aleatório ele está gerando. Perfeito. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. É que é confuso isso daqui, cara. Ainda mais junto ao meu sono. Mas parece que, tipo, esse thread range, ele é uma função que gera números aleatórios. Parece que ele, tipo, que esse método, ele... Eu não sei, eu posso estar errado, eu tô falando assim, eu tô com sono, eu tô tentando entender aqui. Parece que esse thread RNG, ele executa uma thread que gera um número aleatório, tá? Se eu não me engano, o Rust, ele é muito forte... Ai, como é que fala? Ele é muito forte no conceito de programação... esqueci,
concorrente. Ele é muito forte na questão de programação concorrente, ou seja, ele dispara várias threads, cada thread se preocupar com um processo na qual ele foi designado a trabalhar simultaneamente, totalmente desvinculado um do outro. Programação concorrente. Então aqui no caso ele lança uma thread que se responsabiliza por gerar um número aleatório. Isso é o que eu entendi. E nessa thread a gente tem o método GenRange, onde a gente consegue filtrar, especificar dentro dos números que essa thread gera, qual é o intervalo em que queremos em que ele sorteie, que ele gere um número dentro do intervalo. É como se a gente estivesse passando um filtro de especificação de intervalo para os números que ele está gerando. Então aqui, ó, a gente chama na biblioteca range, o método thread range, que ele vai gerar uma thread de números aleatórios, e a gente estende com a anotação ponto para gen range, que a gente vai especificar qual que é o intervalo de números aleatórios que a gente quer. E esse intervalo é inclusivo. Por exemplo, eu quero que ele comece do 1 e vá até o 100. Então ele vai incluir o 1 e vai incluir o 100. É diferente daquele conceito tradicional do for, quando você coloca assim, i recebe 0, i menor do que 10. Ou i igual a 10, sei lá. Ele vai até o 9, de 0 a 9. Acho que eu entendi isso. Então aqui no caso ele vai gerar um inteiro de 32 bits, pelo que o LSP informa aqui pra gente. Ok. Até aí tudo bem. Se for o que eu entendi certo. Nota, você não saberá apenas quais características do usuário. Tá, aqui é na documentação. A segunda nova linha imprime um número secreto. Isso é útil quando estamos desenvolvendo um programa para poder testá-lo. Mas vamos excluí-lo da versão final. Não é um grande jogo se o programa imprimir a resposta. Ok. Aqui ele deu um resultado da compilação, um exemplo dele funcionando, comparando o palpite com o número secreto. Vamos lá. Agora que temos a entrada do usuário e um número aleatório, podemos compará-los. Essa etapa é mostrada na listagem de 2 e 4. Observe que o código ainda não será compilado, como explicaremos. Então aqui é o trecho de código anterior. Match. Aqui entra um conceito interessante. Esse match me lembra o contexto de match no Python 3.10 que foi implementado, que é como se fosse um switch case, mas ele tenta encontrar valores que casam. Por exemplo, ele verifica uma variável, aquela variável é responsável por ter um endereço na memória que aponta para um valor, aquela coisa toda, e ele tenta casar o valor contido naquela variável com as opções plausíveis que você declara dentro do escopo de match. É tipo um switch, pelo que eu pude entender. Então ele está falando aqui, ó, match guess, que é a variável, .comp, que deve derivar de compare, ou seja, compare. E aqui a gente está passando o... Cara, quando você fica com sono, apaga, as palavras da minha cabeça apaga. Aqui a gente está dizendo que... Peraí. Vamos de novo. Match guess é a variável, a gente estende ao ponto comp, é um método para fazer a comparação do que está dentro de guess aqui no caso, com a referência do que a gente está passando aqui. Então, por exemplo, ele vai ver se a referência do secret number, que é um número gerado aleatório, ele se compara ao guess. Eu acho que aqui no caso é de igualdade, né? Se for igual, ele vai comparar. Então, pelo que eu entendi, quando você declara uma variável, ela também tem ali alguns métodos que essa variável herda em consequência da implementação do tipo que ela usa. Então, como guess, ele aqui no nosso programa, cadê aqui? Ó, aqui no caso, como guess é uma string, então ele tem um método comp, que é para a gente comparar duas strings, que no caso a gente vai comparar o valor dentro de guess com o que a gente está passando como parâmetro para o método CMP, que no caso é a referência do secret number, tá? Ou seja, ele vai comparar
o número que quem está jogando introduziu no terminal com o número que foi gerado aleatório. Aí ele vai ver aqui, ó, se esse número, olha só que interessante, ordering less. Então aqui a gente já tem mais um carinha aqui, ó, std comp ordering. Então se ordering less, println too small. Se ordering greater, println too big. E se for ordering equal, print your win. Tá? Então esse ordering deve ser algum parâmetro de comparativo, alguma coisa assim, onde ele vai ver se o número é... Cara, isso aqui é muito bacana, isso aqui eu achei interessante demais. Então se for menor, o número é pequeno, se for maior, é muito grande, se for igual, you win. Então vamos implementar isso daqui. A gente tem que importar o std comp ordering. Então vamos lá. Use std comp ordering. Aí a gente vai colocar, deixa eu ver onde ele botou aqui, acho que é no final, né? Ah, ele vai colocar aqui embaixo, tipo assim, ó, você falou esse, é pequeno, essa parada aí. Então vamos chamar aqui o match. O match, a gente vai chamar o nosso guess, que é a variável do tipo string. Vamos usar a notação ponto para chamar o método comp, que eu não sei se no vídeo vai ficar bacana, mas ele está dizendo ali que esse método dele retorna uma ordem que precede a ele mesmo, né? E um outro. Por convenção, self.comp e referência de outro, ele vai retornar o casamento dessa ordem, né? A expressão no caso. Ele está dando uns exemplos ali, né? Tá, então ele retorna uma ordering. E aqui a gente tem que passar com a referência, que é o the secret number. Certo? Então aqui a gente tem que ordering less. A gente faz um arrow aqui, a gente vai ver mais ou menos o que é esse arrow. Print ln too small. Se ele for menor, é muito pequeno. Então, ordering equal o que ele dá ali? Human. E ordering greater too big. Ou seja, o número que ele passou é muito grande. Que ele tá dando vários erros aqui, eu não entendi. Vamos ver. Agora arrumou? Agora zoou. Eu esqueci de... Não esqueci nada não, tá certo. Ah, tá. Aqui é uma vírgula. Tá, entendi. Então ele pede uma vírgula, que é a pausa de comando, até com seus argumentos, né? Isso, se não isso, se não isso. Acho que é mais ou menos isso lá, o rolê da vírgula. Guess comp, secret number. Ok. Então antes de continuar lendo, vamos abrir o terminal, vamos chamar o cargo check. Ele já deu um erro aqui. Ele não vai conseguir compilar the guessing game por conta dos erros anteriores. Function comp. Ele retorna uma ordering. Ele chama a si mesmo e outro.
que por si só é uma referência, ele retorna uma ordem. Aqui tem outro, the secret number, expected structure string follower integer. Ele recebeu inteiro, então aqui no caso ele teria que fazer um parse. Deixa eu ver se aqui ele não tem nada. Não tem nada. The secret number. Basicamente isso. Aqui no... se bem que ele falou que não ia compilar, né? Então, beleza. Primeiro adicionaremos outra instrução use, trazendo o tipo chamado de std comp ordering para o escopo da biblioteca padrão. O ordering o tipo ordering é outro enumerator e tem as variantes less, greater e equal. Esses são três resultados possíveis quando você compara dois valores. Tá. Em seguida adicionaremos 5 novas linhas na parte inferior que usam o order. O método comp compara dois valores e podem ser chamados em qualquer coisa que possa ser comparada. É preciso uma referência para que você esteja a comparar. Aqui está comparando o guess com o secret number. Em seguida ele retorna uma variante do ordem que trouxemos para escutar. Então ele faz mais ou menos aquilo que eu falei. Ele compara os dois e retorna uma ordem. E a ordem ele tem 3 enumerators. Less, equal e greater. E dependendo da relatividade ali, do comparação, ele retorna um enum desse order. Tá? A expressão match é feita com braço consistente padrão, tá? É tipo um switch. Se você entende de programação, é tipo um switch aí, ou o próprio match do Python 3.10. Antes do 3.10 não tinha isso no Python. Vamos ver um exemplo com match. Tá, ok, isso aqui tá dando uma explicação mais ou menos. Aqui. No entanto, o código na listagem 2.4 ainda não será compilado. Vamos tentar. Aí ele fala aqui porque aqui ele encontrou um inteiro, mas ele está esperando uma string. Né? Então aqui ele faz, como eu falei, esse comp deve ser... Bom, não tenho certeza, mas ele deve ser um comparativo de string. Isso no Java tem muita coisa assim. Pro método string, pro tipo string, ele tem muita coisa. Um comparativo, ao invés da gente usar if e operadoras de igualdade convencionais, a gente usa métodos do tipo string que complementam a linguagem desses recursos de comparar string e tudo mais. Então aqui deve ser relativo. Então aqui ele aguarda uma string, mas ele encontrou um inteiro de 32 bits, que é o que o linter aqui informa pra gente. Ok. Tá, vamos direto aqui. O núcleo do erro indica que existem 2 tipos incompatíveis. O Rust tem um sistema de tipo estático, forte. No entanto, também possui a inferência de tipo. Isso é bacana. Quando escrevemos let mut guess string new, Rust foi capaz de inferir que guess deveria ser a string. A inferência de tipo, se você não sabe o que é quando o compilador, o interpretador, na instrução, ele consegue entender que a variável, quando você define o nome de variável, aquela variável, ela é do tipo a qual ele está recebendo. Então, por exemplo, quando você declara uma variável, entenda declarar, quando a gente escreve uma instrução inteira de nome e valor que ela recebe, isso é uma declaração. A inferência de tipo é o compilador ou o interpretador entender que o tipo de dado que você está dando para esta variável vai definir qual é o tipo daquela variável. Então, se você estiver passando o dígito decimal 10, né, o dígito inteiro decimal 10 para a variável, o compilador ou o interpretador, ele vai entender que aquela variável é do tipo inteiro. A gente vê algo parecido no Python. Python tem muita inferência de tipo, porque se você pegar uma variável
declarar com tipo string e ora passar o tipo inteiro, a inferência de tipo vai fazer o interpretador, vai dar o interpretador o poder dele pegar essa variável e adaptar ela ao mesmo tipo em que o dado que ela armazena. Então, se ela está armazenando um tipo inteiro, essa variável assume um tipo inteiro. Se ela recebe uma string, se ela armazena uma string, essa variável, por inferência de tipo, ela passa a se tornar inteiro. Isso é inferência de tipo. Tá, então, ok, parará, perere, pão duro. Olha só, alguns tipos de número em Rush tem um valor entre 1 e 100, que é o I32. Ó, nosso linter mostrou isso aqui pra gente. Um número de 32 bits, como eu disse. O 32, um número de 32 bits sem sinal. E 64, um número de 64 bits. Ó, eu tô um pouco enferrujado em C, essas coisas, mas assim. Vamos pesquisar pra não falar merda. Vamos usar aqui o C++. Acho que o C++ nem tem isso aí. Nem lembro. Mas vamos lá. Ó, aqui. Deixa eu aumentar isso aí. Não, aumentou tudo. Enfim, ó. Um sidenet, ou seja, sem sinal. Entenda por sinal. Como que eu posso explicar isso? Imagina assim. Imagina aquela cena de filme. O cara tá na maca, sofreu um acidente, tá em coma. Aí tem aquela TV do lado, fica pi, pi. Aquilo é um sinal de batimento cardíaco, ou seja, é um sinal. E o sinal ele tanto oscila para cima como oscila para baixo. E entenda acima e baixo como variações para cima de zero e para baixo de zero, uma variação. Quando ela não tem sinal, ela é uma linear, é uma paralela, ela sobe. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 byte ele vai de 0 a 250. Então, ele só para 250. Então, o U vem de unsigned, quer dizer de sem sinal. E o I, você não precisa, né? O I é I, de integer. O U é de unsigned. Então aqui, ó, ele está dizendo que o valor de entre 1 e 100 é inteiro de 32 bits. Então ele tem a variação de menos 0 e mais 0. Ou seja, uma quantia para menos de 0 e uma quantia para mais. E também tem o U, que é de unsigned, ou seja, um inteiro de 32 bits sem sinal. Ou seja, é um valor positivo. O valor normal ele pode ser positivo ou negativo. E o valor sem sinal só pode ser positivo. Resumindo, é isso. Então ele trabalha com um tipo inteiro de 32 e 64 bits. Até agora eu tô vendo muita coisa legal para inteligência artificial, cara. Eu tô vendo muita coisa bacana. Tá. Em uma última análise, queremos converter as strings de leitura do programa como uma entrada do tipo de número real para que possamos compará-lo numericamente com o número secreto. Fazemos isso adicionando uma linha ao código main. Tá, então aqui... Isso daqui... ele vai fazer um parse. A gente vai fazer um parse do que ele recebe para inteiro. E aí o que... tá. Então esse comp não é restritivo ao tipo string. Então ele vamos dizer assim, ele está presente na questão de inferência de tipo. Então se é inteiro ele também tem esse recurso. Então a gente vai fazer esse parse aqui, ó. Vamos fazer esse parse para um unsigned int de 32 bits, ou seja, um inteiro que só pode ser positivo. Tem mais coisa pro lado?
tá um pouco confuso, porque assim, aqui é a nossa entrada de dados. E aqui o guess, ele vai receber um guess. Ah, ele vai receber a si mesmo. Nossa, muito verboso. Então aqui let guess. Ele vai receber o 32. O 32 vai receber guess ponto trim, que é uma função que chama a si mesmo e retorna uma string. Ah, ela retorna uma string fatiada. Tá, ele vai retornar uma string fatiada. A gente vai fazer o parse. Olha lá, essa string fatiada em outro tipo. Parece que o parse é genérico. Expect, ele retorna. Ok. Ah tá, aqui entra aquele negócio de erro que a gente tava falando, né? Por favor, digite um número. Então, please type a number. Ok. Então a gente já fez isso daqui. Aqui em tese aqui ele já é para funcionar. String parse expect less guess de 32. Pronto. Agora a gente não tem mais nenhum. Tem aqui ainda. Bom, ok. A linha, agora ele vai explicar a linha. Criamos uma variável chamada guess, mas espere, o programa já não tem uma variável chamada guess? Sim. Ixi, minha câmera tá? Sim. Mas Rust nos permite sombrear o valor anterior de guess com um novo. O sombreamento nos permite reutilizar o guess, o nome da variável, em vez de nos forçar a criar duas variáveis exclusivas como guess str e guess, por exemplo. Abordaremos isso com mais detalhes no capítulo 3, mas por enquanto saiba que este recurso é frequentemente usado quando você deseja converter um valor de um tipo para outro tipo. Ligamos essa nova variável à expressão guessString.parse, onde ele vai fatiar a string e depois fazer o parse na string fatiada. Né? A expressão refere-se ao guess, a variável original que continha a entrada de uma string. O trim é o método, é uma instância de string que eliminará qualquer espaço em branco no início e no final. O que devemos fazer para poder comparar a string com o 32, que só pode conter dados numéricos. Então ele está limpando o buffer da string, basicamente. O usuário deve pressionar Enter para desfazer o redline e inserir o seu palpite, que adicionar. Tá, string. Guess ficará 5 contra N, contra N representar uma nova linha. No Windows, pressionar Enter resulta em um retorno de cal, que é array retrieve, né? Em uma nova linha. /R, trim, elimina esses dois. Ok, ele só está explicando o que é o trim. Parse, método string, converte uma string em outro tipo. Aqui nós usamos para converter uma string para um tipo inteiro. Precisamos informar no Rust o tipo de número exato em que queremos usando let guess 2.32. Os dois pontos depois do guess informam o Rust que anotaremos o tipo da variável. Rust tem alguns tipos de número embutido. O 32 é visto que é um inteiro sem sinal de 32 bits. Uma boa escolha por padrão para que um pequeno número positivo. Você aprenderá sobre outros tipos numéricos no capítulo 3. Além disso, o 32 na anotação deste programa, de exemplo, a comparação com o secret number, que significa que o Rust inferirá que secret number deverá ser um inteiro positivo, né? Ou seja, sem sinal. Então, a comparação entre eles serão dois valores do mesmo tipo. Tá, o parse, entra a parte do parse, né? Só funciona em caracteres que podem ser convertidos logicamente em números e, portanto, podem facilmente causar erros. E, por exemplo, a string, se convertisse isso daqui, haveria como converter em um número, como pode falar. O evento parse retorna o resultado tipo result, o tipo result, da mesma forma que o redline.
Aí ele entra aqui no tratamento de erro. Aqui a gente já falou do erro, do expected, né? Tá, vamos executar aqui o programa pra ver. Primeiro eu quero chamar o... Oh meu Deus, não era isso que eu queria chamar não. Check, ok. Vamos buildar. Ah lá, ele falou aqui, o número secreto é 58, vamos colocar 40. Muito pequeno lá, too small. Vamos colocar 90. Too big. Vamos colocar o 79 aqui para ver. E o win. Então essa análise já está funcionando. Vamos para o documento aqui. Agradável. Mesmo que os espaços tenham sido adicionados antes do palpite, o programa ainda descobriu que o usuário devia ser... Tá, temos a maior parte do jogo que funciona agora, mas o usuário pode fazer apenas um palpite. Vamos adicionar o loop. O loop, a palavra-chave loop cria um loop infinito. Adicionaremos o loop para dar aos usuários mais chance de adivinhar o número. Então o loop a gente joga dentro do escopo isso daqui. Mas a gente precisa interromper esse bagulho, né? Digitar kit sairá do jogo, mas como você anotará, entrará qualquer outra. Tá. Então aqui vai entrar num break. A gente pode colocar no escopo de bloco também o equal. Tá, então vamos lá. Ele colocou... Vamos pela lógica aqui, né? Então eu já vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso daqui. Ele primeiro tem que gerar um número randômico uma única vez. Então a gente vai fazer aqui loop. Só tô indentando, relaxa. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui no greeter, ele tem que chamar a seta aqui, eu não lembro, mas vamos... Greeter... vamos testar. Ah não, não é aqui não. É aqui. Esse é dali, esse é do match, esse daqui é do loop. Ok, bom, eu acho que agora tá pronto. Então vamos compilar, né? Vamos chamar o check, tá ok, vamos
buildou e agora vamos rodar. Então vamos lá, vamos adivinhar o nosso primeiro número. Eu vou colocar 30. Ó, o número que eu disse, que eu tentei adivinhar é grande. Então a gente tem de 1 a 30. Então eu vou chutar no meio aqui, ó, 15. Menor, então a gente tem ali 15 possíveis números. Então vamos colocar 22. É pequeno, então tá entre 22 e 30. 25 é pequeno, então a gente tem 5 possíveis números. 27 é grande, então é 26. Então terminamos aqui o nosso primeiro jogo. Ok, bem grande, ainda deve ter muita explicação aqui. Desistir após um palpite correto. Bom, aqui ele está entrando na explicação para finalizar sem erro. Eu já acho que é melhor eu explicar o que eu vi aqui. Ó, tem mais explicação aqui, ó. Manipulando a entrada inválida. Para refinar ainda mais o comportamento do nosso jogo, em vez de travar o programa quando o usuário insere um não número, vamos fazer o jogo ignorar um não número, para que o usuário possa continuar adivinhando. Podemos fazer isso alterando a linha where e é convertido para string. Tá, então é como se a gente estivesse passando uma cláusula analítica para dentro do guess, pro guess ali. Interessante. Então aqui, ó, a gente termina o parse, a gente abre um escopo de bloco ou um bloco de escopo. A gente passa ali o zenum, ok, num, erro, continua. Então, ou seja, se ele for num, ele retorna. Eu acho que isso aqui quer dizer o retorno. Se arrow deve ser o mesmo conceito de arrow function do JavaScript, ou seja, ele vai retornar. Então, se não é num ok for um número, ele vai retornar. Se não for qualquer outra coisa além de número, ele retorna um continue, que é uma cláusula para ele simplesmente ignorar e ir para frente. Vamos ver aqui, ó. Mudamos um pouco a expressão match de chamada para um... Mudamos uma expect para a chamada de um match, expressão que passa a falha de um erro para o tratamento de um erro. Lembre-se de que parse retorna um result, tá, ok. Então vamos fazer isso aqui. Aqui no parse, no expect, a gente tira esse expect aqui. A gente abre um escopo de bloco. Se for ok, se for um não, retorna não. Se for err, que a gente coloca um underscore, ele vai retornar a cláusula continue. Então, é isso, ó. Parse. Ah, esqueci do match aqui, ó. Match guess string ponto parse. Então aqui let guess 2.32 recebe match guess string ponto parse. Aí ele abre aqui o escopo. Ok, num, retorna num. Aqui é vírgula, esqueci, porque é um match, né? Então vamos lá. Não vou checar o código, vou rodar. Batata. Girafa. $50 é grande, 25 é grande, 15 é pequeno, então deve ser 18.
18 é pequeno, então 23, 22, 21, 20. Então tá aí. Aqui tá o código completo, aqui é o resumo. Tá. Então, a gente fez um programinha até que grandinho aqui, eu vou colocar aqui. Aqui a gente teve o conhecimento de declaração de bibliotecas, a gente entendeu um pouco o conceito de entrada e saída de dados, tratamento na entrada de dados, a gente entendeu o que é o match, porque é uma análise condicional para ver se os valores ali eles casam. A gente entendeu um pouco o que é num, né? A gente viu a ordering, que ele tem ali 3 em 1, less, greater e equal, que a gente conseguiu usar. Eu acredito que é de altíssimo nível a linguagem. Tem algumas coisas muito técnicas que foi abordado hoje, eu tô com sono, eu nem me aprofundei muito nesses detalhes. Se a gente olhar como um todo, não é um programa difícil de ser criado. Muito pelo contrário, ele é bem verboso e essa questão de ser verbosa, ele traz a simplicidade do Java na questão de leitura, mas tem muita abreviação e essas abreviações podem ser um pouco problemáticas, mas eu gostei da linguagem, eu estou gostando da linguagem. O desempenho a gente vê que compila muito rápido. O cargo é uma ferramenta muito útil. Eu acho que é uma linguagem gostosa de escrever, eu estou gostando, então vamos ver, né? Vamos continuar aí. Esse aqui foi o segundo tópico aqui da documentação. Comenta aí o que você achou, se você gostou. Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou tentar trazer todo dia, mas se não der, eu vou trazer quando der. Então é isso aí, um forte abraço, vou ficando por aqui. E deixa eu só ver. No 3 aqui a gente vai entrar em conceitos comuns de programação, tá? Então, um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração, até o próximo vídeo e fui!